Estudando os complexos, às vezes se tem a impressão de que um complexo se assemelha a um arquétipo ou a uma estrutura arquetípica. Os complexos não são obrigatoriamente em si negativos. Os efeitos dos complexos podem ser negativos se não houver uma dialética criativa entre o ego e o complexo, se o ego não se abre para compreender a natureza do complexo. É óbvio que isso é muito difícil, considerando-se que o complexo é uma espécie de história de dor do indivíduo, ou representa uma concepção filosófica, ou religiosa, ou espiritual, ou mesmo uma concepção política de natureza avançada. A integração desse complexo talvez se torne difícil de ser efetivada, porque o próprio ego terá que compreender uma estrutura que tem autonomia, que tem um pensamento próprio em si mesmo e que não coincide, pelo contrário, está à frente, não coincide com a própria concepção de mundo daquele indivíduo naquele exato momento em que se confronta, em que ocorre o confronto com o complexo. Então o complexo pode ter uma função prospectiva. Ele não é só uma estrutura que foi dissociada da psique, infiltrada de sofrimento, resultante de um trauma, de um forte impacto emocional que o fez com que a psique quebrasse e um pedaço dela se deslocasse para longe da percepção da consciência. Não, o complexo nesse sentido ele pode ser também uma estrutura arquetípica prospectiva, pode trazer informações sobre o desenvolvimento do indivíduo e da cultura. E isso é de grande importância, então, que se compreenda, de maneira que não se rejeite o complexo, o que é impossível, porque se você rejeitá-lo, aí mesmo que ele se fortalece e se torna cada vez mais sintomas desagradáveis, convidando o indivíduo a compreender, a abrir um diálogo com o próprio complexo, com o objetivo de compreendê-lo, integrando a consciência e ampliando a consciência, se desenvolvendo. Novas estruturas mentais nascem a partir desse diálogo com os complexos.